E a criança e o adolescente, né, que já tem essa dificuldade um pouco maior de ser adotado, como essas pessoas podem se candidatar à adoção? Elas comparecem à vara da infância e juventude do local onde elas moram. Comparecem, vão ter uma entrevista com um assistente social, né? Vai pegar os primeiros dados, vão começar a frequentar reuniões, vão começar a serem entrevistados e, de repente, eles são habilitados. Tá? Daí eles entram na famosa fila, que daí um monte de gente me liga, não anda por essas razões todas que eu contei para você. Então entra nesta fila e daí começa a aguardar. Continua assistindo palestras, tem grupos fantásticos, grupos de apoio à adoção que participam desses momentos da vida dos pretendentes, passando as experiências. É uma coisa muito, muito, muito bacana, né? E daí começa um período provisório, não é? De uma guarda, ainda não saiu a adoção, aquele casal que já está apontado para adotar aquela determinada criança começa a visitar a criança no abrigo, depois leva para ir para o cinema num sábado, daí passa a ficar no fim de semana, devolve para o abrigo, vai se adaptando, aquela adaptação mútua entre criança e o casal, a pessoa que quer adotar, não há necessidade de ser um casal, há possibilidade de adoções homoafetivas, 2 homens, 2 mulheres podem adotar, alguém sozinho pode adotar, né? Enfim, a coisa vai correndo dessa maneira e culmina com a adoção. Nesse período de guarda, a criança pode ser devolvida. Tá. Pode ser devolvida. Se não houver uma adaptação. Agora, o Ministério Público está muito atento a esse tipo de coisa. Se eu devolvo uma criança por um motivo grave, eu tive um primo que estava na fila de adoção e quando estava para sair, as crianças tinham acabado de sair para o período de guarda e foi detectado que ele estava com câncer terminal. De repente foi fazer um exame, passou mal, foi fazer um exame e notaram que ele estava morreria em pouco tempo. Ele teve um motivo absolutamente justo para falar, não quero, né? Sim. Esta criança que já teve uma rejeição, agora vai se sentir rejeitada pela própria vida com a minha morte. Agora que ela está me conhecendo como pai, de repente esse pai que ela teve agora vai morrer daqui a pouco. Sim. Então, devolveu. Agora, outra coisa é devolver porque o menino é levado, acabou de jogando bola dentro de casa, quebrou o meu vaso de estimação. Quando Né? nasce... Então eu não quero mais, devolvo. E o Ministério Público está atento, ou seja, quer devolver? Devolve, eu não posso te impedir. Mas você vai pagar uma indenização por dano moral a esta criança, pelo fato dessa criança estar sofrendo mais uma vez uma rejeição na vida. Tá certo? E essa indenização, é evidente que tem todo um processo, a pessoa tem o direito de se defender, né? E esse processo, quando chegou ao final, esse dinheiro, essa indenização é deixada numa conta judicial, né? Quando essa criança completar 18 anos de idade. E o que é o estágio de convivência? Exatamente esse período. Em que a criança já está comigo, mas eu estou vendo se está tudo bem, se a criança está se adaptando e sob as vistas do Poder Judiciário pelos seus técnicos, não é? Tá. E daí, se tudo correr bem, e no geral corre, não é? Há casos, claro, de devolução. Deixo claro que depois de adotar não há que se falar em devolução. Né? É a mesma coisa do meu filho biológico que me desagrada, vou devolver meu filho biológico para quem? Não tem. Né? Não tem
devolução. Mas nesse estágio de convivência, há a possibilidade de eu não querer mais, com essa ressalva que eu fiz. Precisa ver o motivo porque eu não estou querendo mais. Então, pela explicação macro que o senhor passou, as pessoas, os casais que tiverem interesse em uma adoção mais rápida e que não tiverem tantas exigências, eles podem procurar esses grupos, esses centros de adoção. Todos têm que procurar o Poder Judiciário, a Vara da Infância e Juventude. Perfeito. E quanto menor for a minha exigência, com certeza a minha adoção vai andar mais rapidamente. Tá. E o que seriam os apadrinhamentos? Apadrinhamento é o seguinte, eu não vou adotar, mas eu tenho disponibilidade, eu gosto muito de crianças, então eu vou apadrinhar uma criança. Então, durante os feriados eu vou levar essa criança para minha casa, ela vai brincar com os meus filhos, no Natal a mesma coisa, vou levar ela para passar férias, mas eu não estou adotando. A casa dela continua sendo o abrigo onde ela está. Então eu visito, eu banco financeiramente esta criança, tá certo? Ela precisa de cuidados médicos mais fortes, eu vou bancar isto. Vou querer colocá-la numa escola bacanona, tá? Entendi. Ou então não vou gastar nada com isso, eu vou gastar meu amor. Eu vou dar o meu amor, vou dar o meu afeto. Eu não tenho dinheiro para ficar pagando escola nem nada, mas tenho o suficiente para ir passear com elas. Então isso é um apadrinhamento. Entendi. E a adoção internacional, como funciona? Ótima, viu? Ótima. Diminuiu muito. Acho que não só o Brasil está em crise, acho que o mundo está em crise, né? Então deu uma diminuída grande. Eu já fiz parte da comissão de adoção internacional, trabalhei bastante nisso. Os estrangeiros eu acho que são melhores do que a gente, eles são menos preconceituosos, né? Eu me lembro daquele casal norueguês mais branco do que a neve, cabelo não era nem loiro, era cor de palha, que adotaram 3 meninos negros de 10 anos, de 8 e de 6 anos. E na partida, né, eu fui fazer uma brincadeira com o pai adotivo, quase apanhei dele. Eu fiz uma pergunta, uma provocação idiota, eu não precisava ter feito isso, mas eu resolvi perguntar como é que o senhor vai conviver com esta diferença? Ele fechou a cara para mim, olhou para mim e falou, que diferença? Né? Quer dizer, não precisava ter feito essa pergunta tola, né? Mas fiz. Aquela senhora italiana que eu fui contar para ela que aquela criança que ela estava levando para a Itália, aquela criança estava com AIDS, 3 anos de idade. Tinha acabado de chegar um relatório do hospital, a criança tinha AIDS. E eu expliquei para ela, e ela, com muita generosidade, com uma simpatia imensa, ela virou para mim e falou, doutor, isso não muda em nada o nosso amor. As notícias que eu tenho é que esta menina hoje já é uma advogada formada pela Universidade de Bolonha, né? Me mandaram há um tempo atrás uma fotografia dela, uma linda loira, né? Com AIDS e tudo, advogada, formada pela Universidade de Bolonha. Maravilha. Aquele homoafetivo holandês que veio, não é? E escolheu aquela menina de 6 anos de idade com síndrome de Down, que hoje é violinista na Orquestra Sinfônica de Amsterdã. Olha só. Né? Então os estrangeiros são melhores que a gente, eu acho, eles são muito mais livres, eles talvez tenham um coração maior, uma cabeça mais aberta, porque não adianta nada você ter um coração maravilhoso
e não pensar nas coisas. Para adoção, você tem que ter coração grande e cabeça aberta. Como é que funciona isso? Alguém que quer adotar começa a ser investigado lá fora, na terra dele, por um instituto que passou por um exame que está conveniado, digamos assim, com o nosso Ministério da Justiça. Então, o Ministério da Justiça aprovou aquele instituto italiano, XYZ, ele é investigado lá, todo o material é vertido para o português, mandam para nós, e nós, nesta comissão, examinamos e habilitamos esse casal. E na hora que aquele casal quer chegar, aquele casal sai de onde está e obrigatoriamente tem que permanecer 30 dias aqui no Brasil e daí sim, sendo examinados, fiscalizados, apoiados pelos nossos técnicos. Depois disso, partem para os seus países. Eu encerro por agora o nosso programa. Gostaria de abrir para o senhor para alguma consideração que o senhor quiser fazer, agradecendo profundamente a sua presença neste programa de hoje. Sou eu que agradeço ao Instituto dos Advogados, esta entidade formidável, não é? Que tem prestado um serviço notável para a sociedade, para os advogados, para todos aqueles da família forense. Então, eu agradeço, né? E podem sempre contar comigo, né? Contaremos, até porque os temas são muito interessantes aqui na sua palestra. Muito obrigado. No seu programa. Bom, nós encerramos por aqui o programa Código de Honra de hoje.